Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E antes de entrar no assunto principal de hoje, eu queria pedir para você que ouve o Bota Pra Fora pelo Spotify, por favor, avalie o podcast com 5 estrelas, porque isso me ajuda muito. E também agora você pode deixar comentários em cada episódio, dentro do Spotify mesmo. Então se você, depois que eu ouvir, quiser deixar um recadinho pra mim, pode deixar que eu vou ler com certeza, tá bom? Bom, vamos lá agora pro assunto de hoje, que é arrependimentos. Eu fiz uma pesquisa breve antes de gravar esse episódio e eu vou te contar quais são os 5 arrependimentos mais comuns entre as pessoas. E também vou falar um pouquinho aqui sobre a minha relação com os meus arrependimentos e como eu tenho lidado com eles ultimamente. E, gente, olha, queria dizer que não adianta negar. Todos nós temos algo que nos causa arrependimento. Tem ou não tem? Fala a verdade aí. Diga aí dentro do seu coraçãozinho, não tem alguma coisa aí, se você parar pra pensar, que você se arrepende? Eu acho que tomar decisões erradas ou deixar de tomar algumas decisões e se arrepender depois faz parte da vida de qualquer pessoa. E mesmo que tenha algumas pessoas, né, que falam que não se arrepende de nada, eu acho que isso é meio dito da boca pra fora, sabe? Quando você vai conversar, entender a fundo, a pessoa sempre tem algo ali guardado que ela se arrepende. Então eu acho que é legal discutir essas questões e entender o que pode ser feito também com esses arrependimentos, sabe? Porque eu li que muitas coisas podem surgir de arrependimentos. Uma delas é a mudança. Uma outra é o aprendizado. E outras é deixar ele guardado ali e você viver a sua vida com vários arrependimentos, o que não é legal, né? Mas eu fui, assim, parar pra pensar assim, da minha vida até agora. Quais são as coisas que eu me arrependo mais, né? Quais são os principais arrependimentos? E eu acho que um deles é por algum tempo da minha vida ter deixado que a opinião das outras pessoas fosse mais importante do que a minha, sobre coisas que eu queria fazer e também sobre coisas ao meu redor, sabe? Não me posicionar em alguns momentos. Eu acho que eu tenho um dos meus arrependimentos é ter ficado calada em algumas situações. É uma coisa que me pega bastante assim quando eu olho hoje, principalmente durante a adolescência, assim, que eu acho que a gente tá tentando se encaixar, encontrar aonde a gente pertence, né, o nosso grupo. Em muitos momentos eu vejo que eu deixei de dizer coisas que eu deveria ter dito. Então é uma das coisas que eu me arrependo. E eu também me arrependo de não ter ouvido mais a minha intuição em alguns momentos, sabe? Tipo, eu sentia que eu devia ter feito aquilo que eu tava sentindo, né? No caso, assim, a minha cabeça tava falando pra fazer uma coisa, meu coração tava falando pra fazer outra, e eu acabei deixando ir pelo racional, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito racional. E aí depois eu falei, deu errado, devia ter feito do outro jeito. Então eu acho que é isso, assim, os meus principais arrependimentos, olhando assim agora, são esses. E uma coisa que eu percebi, analisando a mim mesma, é que o arrependimento, ele tá quase sempre acompanhado pela culpa. Vocês já repararam nisso? Porque quando essa sensação bate, essa sensação de arrependimento, geralmente surge aquele questionamento interno de por que eu fiz isso? Ou de por que eu não fiz? E com isso, né, vem a culpa, vem todas aquelas questionamentos. E se você é uma pessoa que é muito ansiosa e que fica se questionando, vai ficar martelando na sua cabeça. Meu Deus, por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? E é uma sensação horrível. Eu digo por mim, assim, às vezes coisas pequenas, coisas bobas, sabe? Fica gerando uma culpa e é muito complicado lidar com isso se você não tem maturidade suficiente. Então eu percebi, né, que o arrependimento e a culpa, eles andam juntos ali, meio entrelaçados. E ultimamente eu tenho tido muito tempo ocioso, né? E com isso, a gente fica o quê? Pensando, né? Porque eu não tô trabalhando fixo em nenhum lugar, eu só tô fazendo freelas, então nos meus momentos aí sem fazer nada, eu começo a me questionar sobre as escolhas que eu fiz e também sobre as que eu deixei de fazer, né? E eu sei que eu só cheguei aqui porque eu fiz escolhas que me trouxeram para esse lugar. Mas também, vez ou outra, eu fico me perguntando se esse foi o melhor caminho. Não sei,
Acho que isso acontece com muita gente, né? Porque eu fico tentando entender se realmente eu tô no lugar que eu queria estar, se eu tô, ou pelo menos tô no caminho, ou se eu me arrependo, sabe, das escolhas. E eu sei que é algo assim meio complexo, né, de falar. Eu ainda sou muito jovem, então eu sei que eu ainda tenho um caminho aí pela frente, pelo menos eu espero, né, poder errar e de acertar, porque a vida é isso, né, errar e acertar. Mas em muitos momentos surge essa questão de será que o caminho que eu fiz tá errado e aí devia ter feito outro? Mas acho que no fundo, assim, eu gosto da minha trajetória até aqui. Eu sei que muitas conquistas que eu tive só foram possíveis graças às escolhas que eu fiz. E é isso, né? Não tem muito pra onde fugir. E eu queria perguntar aqui, você sabia que os arrependimentos mais profundos são aqueles que nascem do que a gente deixa de fazer? E acho que talvez por isso exista toda essa pressão e ansiedade, né? A gente ficar, e se? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido aquilo, e se eu não tivesse ido pra tal lugar? Então, né, os maiores arrependimentos, os mais profundos, eles nascem disso. Por quê? Eu fui pesquisar sobre esse tema e aí eu encontrei uma lista com os 5 arrependimentos mais comuns entre as pessoas, né? Que foi o que eu falei lá no comecinho do episódio. E quem fez essa lista foi uma australiana chamada Bronnie Ware, ou Aware, não sei direito, mas é isso. Ela escreveu um livro com base nas experiências como cuidadora paliativa. Para quem não sabe, cuidadora paliativa é aquela pessoa que cuida de pessoas que estão no fim da vida, né? Que já estão praticamente morrendo e que elas precisam de cuidados para ter uma morte mais confortável. É isso que ela fazia, né? Essa autora. E aí, segundo ela, no livro, os 5 arrependimentos mais comuns das pessoas são os seguintes. Primeiro, não ser autêntico. O principal arrependimento é não viver de acordo com a própria essência e verdade. Então, as pessoas, elas se arrependem por ter deixado com que outras ditassem como a vida dela deveria ser e quais escolhas elas deveriam fazer. Então, esse é o principal, né? Não ter autenticidade. O segundo é trabalhar excessivamente. Muitas pessoas disseram que o excesso de trabalho roubou muita atenção e isso fez com que quando elas chegassem no fim da vida elas se arrependessem de não ter dado atenção para fatores como família, como saúde e bem-estar. Então, esse é o segundo mais comum entre o grupo, né, de pessoas que ela teve ali no estudo dela. O terceiro é não expressar os próprios sentimentos. Então, é reprimir, né? Pessoas que ficam reprimindo as vontades, preferindo silenciar tudo que sente e não colocar pra fora por medo ou por insegurança, né? Essa é uma outra postura da qual as pessoas se arrependem bastante. O quarto é não manter contato com pessoas queridas, então é deixar com que as conexões fossem se perdendo, sabe, durante a vida, deixar de falar com familiares, com amigos, priorizar outras coisas ao invés dos afetos e das relações com pessoas. E ela fala que uma das poucas coisas na vida que tem um impacto duradouro são os relacionamentos interpessoais. Então, deixar de mantê-los é uma coisa que machuca e que realmente as pessoas se arrependem depois de um tempo. E por último, é não se permitir ser feliz. Priorizar, né, a vontade alheia em vez de buscar coisas para você ter felicidade, você prioriza de outras pessoas. E eu acho que isso acontece bastante em famílias, assim, né? Às vezes os pais deixam de buscar a própria felicidade para dar conforto e coisas para os filhos. E em outras situações também, né? Em relacionamentos e tal. Às vezes uma pessoa acaba cedendo demais e acaba ficando infeliz, né? E lendo aqui, né, esses 5 arrependimentos, eu acho que eles existem na vida de muitas pessoas, assim. É comum, eu acho que se você for parar pra conversar verdadeiramente com alguém, pode ser que essa pessoa cite um ou até todos esses arrependimentos que estão na lista da Brownie. Talvez eu tenha até mais, assim, né? Ela fez aqui um resumo dos principais. Mas eu acho que é isso, a gente não consegue viver sem alguns arrependimentos, mas também não dá pra viver se arrependendo de tudo, né? Porque a vida ela é feita de escolhas. E a gente só vai saber se elas foram assertivas ou não depois de tomar as decisões. Então, né, não dá pra viver nesse mundo cor-de-rosa. A gente tem que tomar a decisão e a gente só vai saber se aquilo foi bom ou não depois de tomar a decisão. É isso, é a vida, né? Ela é incerta e eu acho que talvez seja isso
que mais nos assuste: a falta de certezas. Quando a gente cresce e vira adulto, a vida toma outras proporções e muitas das certezas que a gente tem quando criança ou quando, né, ali na pré-adolescência não existem mais, porque você vai ter que correr atrás das suas próprias coisas e muitas vezes pode ser que surjam grandes dificuldades e grandes problemas e traumas e a gente não tem certeza de nada, a gente toma uma atitude hoje, mas pode ser que amanhã a gente pare e pense: meu Deus, por que eu fiz isso? E tudo bem, a gente pode se arrepender, não tem problema, né? Eu acho que tudo bem se arrepender, desde que a gente não fique se martirizando também por isso. E vamos viver, né, galera? Que nem ela disse aqui essa lista, e foi o que me fez pensar sobre coisas que eu posso evitar, né? Pra quando eu tiver velhinha não ter tantos arrependimentos. Então acho que ler essa lista me ajudou a pensar um pouco mais. E é isso, gente. Eu só queria fazer uma reflexão aqui breve. Eu espero que tenha feito algum sentido pra você. Se fez ou não, você pode ir lá no Instagram e me chamar. O Instagram do podcast é @botaprafora_podcast. E aí você me conta o que você achou, tá bom? Um beijo, até o próximo programa. Tchau!